vou registrar como foi o meu tratamento do câncer de mama, uma continuidade do primeiro vídeo que eu fiz falando a respeito de como eu descobri o câncer. Você não viu? Tá por aí. Estou registrando esse processo. Então, quando eu voltei de Minas Gerais, cheguei em Florianópolis, no dia seguinte, procurar o posto de saúde para mostrar o resultado da minha biópsia, para ver quais seriam os próximos passos. Depois de ver o resultado, ele falou realmente é um câncer de mama, mas está em estágio inicial, a gente vai fazer o seu encaminhamento para o mastologista ou para o Hospital do Câncer, que é o CEPOM. Assim que a gente conseguir a vaga, vamos entrar em contato com você, começar o tratamento. Mas eles me acalmaram, dizendo que era no estágio inicial, que realmente era um câncer, mas que era um câncer muito precoce ainda, que eu consegui descobrir de forma precoce. Fiquei pensando, né? Se dependesse dos médicos do posto de saúde, do próprio médico que fez meu exame no particular, não teria descoberto. Mas Deus é bom. Até nos detalhes, Deus é bom. Porque aconteceu uma coisa importante que eu vou contar aqui, que isso ajudou com que hoje eu tivesse feito todo o tratamento que eu fiz da forma que foi feito. Ele falou que estava no início ainda, que eu consegui descobrir nesse estágio uma porcentagem de cura muito grande e que eu ia fazer um tratamento de acordo com o que o hospital fosse identificar, mas que agora o posto de saúde não poderia fazer mais nada, que era só aguardar. Eu não tinha ali um prazo. Eu tinha que ficar acompanhando a fila de espera do SUS. Eles me deram o número do meu protocolo que foi colocado lá na fila e aí eu poderia entrar ali e acessar o sistema. Comecei a acessar esse sistema. Tinha muita gente na minha frente. Bate um certo desespero nessa hora, porque eu sabia, já tinha feito alguns orçamentos, eu sabia que eu não ia conseguir fazer o tratamento no particular, então eu precisava mesmo do SUS. E aí passou-se uma semana, passou 15 dias, passou 20 dias, entra em contato comigo o Hospital do Câncer de Florianópolis, o CEPOM, querendo saber por que eu não havia ido na consulta que tinha sido agendada. Eu, sem entender o que estava acontecendo, eu falei, não, vocês ainda vão marcar a minha consulta. Eu não recebi nenhum agendamento. Eu continuo na fila, mas ninguém me informou. Ela disse, não, você foi agendada, não compareceu na consulta, então você vai voltar no posto de saúde e pedir para eles solicitarem novamente o agendamento da consulta especializada. A moça não deixou eu falar nada. Eu tentei explicar que eu não sabia, que se ela mesma não podia remarcar, e ela disse que não, que tinha sido marcado e quem falta nas primeiras consultas não tem o direito de remarcar direto com o hospital, tem que voltar para a fila do SUS. Ô, gente, aí eu fui no posto de saúde e conversei com o pessoal e elas começaram a jogar uma para outra, né? Porque realmente tinha sido agendado e elas do posto não haviam me informado. Aí tentaram jogar a responsabilidade em mim, falando que tinha me ligado, que eu não atendia a ligação. E eu disse que não, eu tenho como provar que não tenho nenhuma ligação aqui, vocês têm como provar que me ligou. Veio uma outra pessoa que era da minha área dizendo que tinha mandado mensagem no WhatsApp e que ninguém respondeu. Eu falei, me mostra o número que você mandou mensagem. E no que ninguém mostrou número nenhum. E tentaram ficar empurrando uma pra outra lá, e depois tentaram jogar em mim, mas eu disse, não vai falar que foi culpa minha, vocês que não me informaram que tinha agendado a minha consulta. E aí ficaram elas por elas. Entrei na fila de novo, esperei só mais uma semana, porém essa consulta não foi agendada no Hospital do Câncer, e sim numa maternidade que tinha um anexo que atendia as mulheres com câncer de mama e no colo do útero. Eu fui para essa consulta e Deus é bom. O médico que me acompanha até hoje é o médico desse anexo. E foi um médico maravilhoso, que cuidou de tudo, fez a minha cirurgia e me deu acesso a coisas que dificilmente eu teria se eu tivesse sido atendido por um lugar mais popular, onde tem muitas pessoas precisando de acessos mais emergentes que o meu. Mas para mim foi um cuidado de Deus e eu fui muito abençoada por isso. Eu fui nessa primeira consulta ao meu médico, maravilhoso. Ele me atendeu com muito carinho. Eu fui um caso à parte, nunca tinha chegado uma jovem com a minha idade lá com um câncer de mama nos aspectos que o meu tinha. Porque era um câncer muito inicial, porém absurdamente agressivo. Eu tive uma doença de Paget, que é a doença do bico do peito, que está relacionada ao câncer de mama. Eram microcalcificações, geralmente são nódulos que são mais agressivos, e as microcalcificações, elas costumam não ser câncer, elas costumam ser algo que dá para se resolver de outras formas, mas as minhas eram câncer, estava meio ramificada, isso é comum, porém as microcalcificações não é comum ser câncer. E por ser um anexo
escola, meu caso chamou um pouco a atenção e eu estava sendo atendida de uma forma mais atenciosa, eu estava sempre tendo um pouco mais de prioridade, justamente pelo fato de ser grau 3, agressivo demais e ainda estar no estágio inicial, então eu tenho uma porcentagem muito grande de cura, e isso é uma coisa boa para os estudantes estarem analisando e estar por perto. Aí já começa o detalhe daquela funcionária do posto ter esquecido de me informar que eu tinha sido agendada, porque no CEPOM eu jamais teria tido essa atenção toda. O CEPOM é um hospital muito grande, é um hospital que não teria como, tanto que eu faço acompanhamento lá também, e não chega nem aos pés do anexo da maternidade. É bem diferente, assim, é números apenas no CEPOM. E aí ele conversou muito comigo e me explicou, né, que de fato o que eu já sabia. Ele me perguntou primeiro se eu já tinha uma noção de como que estava a situação. Eu falei para ele que era bem superficial, coisas que eu havia pesquisado na internet. Daí ele foi bem legal e bem, assim, descontraído comigo, tentou me deixar calma, mas eu já estava calma. Depois ele até falou sobre isso, que me achou muito tranquilo o tempo todo. E ele me explicou que a gente ia precisar fazer uma cirurgia, a gente primeiro ia refazer todos os exames, porque meus exames estavam muito ruins, como disse ele. Eu nem falei pra ele que foi clandestino, mas ele disse que a única coisa que prestou nos meus exames foi a biópsia, que a ultrassom e a mamografia não estavam tão boas, que a gente ia repetir todos os exames e vamos fazer mais alguns. E você vai precisar, provavelmente, retirar toda a mama. Só pelos exames que eu estou vendo aqui, a situação que está, a gente não pode correr o risco de deixar nada aí para que esse câncer não se desenvolva ou correr o risco de voltar. Então, a gente vai tirar toda a mama, vai preservar apenas a pele. Então, tirar a mama e o bico do peito. E eu era só na mama direita, né? A outra mama a gente não vai mexer. A gente vai só fazer alguns exames para ter certeza que não pode ser algo genético, porque a gente não tem que voltar aqui de novo. Então, inicialmente, a nossa primeira consulta foi para repetir exames. Eu repeti todos os exames que eu gastei dinheiro, que foi difícil de fazer, de conseguir no particular, e eu fiz no SUS. No mesmo dia, inclusive. Ele falou, você vai sair daqui, já vai na maternidade, vai refazer mamografia, ultrassom e biópsia. E como, gente, eu fui sozinha, né? Como eu disse, eu moro em Santa Catarina, só eu e meu marido. Ele ficou com as crianças pra mim, eu não imaginei que eu ia fazer a biópsia. E eu fiquei um pouco apavorada na hora que ele falou que eu ia fazer a biópsia, mas não tinha, né, como não fazer. Quando eu cheguei na maternidade, que é bem ao lado do anexo, o médico que ia fazer a minha biópsia, todo mundo que me atendia sempre ficava muito surpreso, porque eu era jovem demais para estar recebendo esse diagnóstico. Apesar de, depois que eu fui fazer minhas pesquisas, eu vi muita gente com esse diagnóstico, até mais nova do que eu, e cânceres até mais graves do que o meu, né? Então, pode ser que o que eu vi é porque eu procurei tanto e vi muito, que não seja tanto assim, mas que eu vi muitos diagnósticos de câncer em pessoas jovens, eu vi. Na hora que eu fui para fazer a biópsia, eles ficaram um pouco surpresos, e também de eu estar sozinha, veio a assistente do médico e falou comigo assim, ai gente, olha aí, é a segunda vez que eu chorei. Você tá sozinha? Aí eu falei, porque eu não tenho família aqui, eu tenho 2 crianças, então meu marido tá com as crianças. Ela, não, você não vai ficar sozinha, eu vou ficar aqui com você. Eu não tinha sacado que era alguma coisa muito dolorosa, como ela já sabia, que ela se dispôs a ficar comigo, e o médico falou, ó, essa biópsia é sem anestesia. Eu vou fazer a biópsia pelas axilas, ela é bem parecida com a que você fez, porém eu vou fazer a biópsia correta. Já tinham identificado que fizeram a biópsia errada, que o pedido médico estava errado, foi o que eu contei no vídeo anterior. Aí ele falou, a gente vai fazer a biópsia correta, porém não tem como fazer essa biópsia com anestesia, que a gente faz com uma agulha grande, não é uma agulha enorme, a gente vai acessar pela axila e a gente vai fazer a retirada das microcalcificações para análise. Dói um pouco, mas a gente vai conseguir fazer, vai ficar tudo bem. Você é forte, aí fez ali todo um processo psicológico. Ele começou a fazer a biópsia. Ele enfiou a agulha e doía tanto, mas tanto. Porém, eu sou uma pessoa muito resistente à dor. Eu segurava ali, veio a enfermeira, ou enfermeira. Ela passou a mão, gente, na minha cabeça e falou assim, ó, vai ficar tudo bem. Eu sei que tá doendo, mas você não tá sozinha. Ô, gente, por que ela falou isso? Eu comecei a chorar.
Eu tava bem até ali, mas ela começou a fazer carinho na minha cabeça, começou a falar que tá tudo bem, que ela ia ficar comigo, que eu era forte, e que apesar de eu ser jovem, Deus estava comigo, comecei a falar umas coisas, e aí eu comecei a chorar. Aí comecei a chorar, o médico achou que eu tava chorando de dor, era um misto, né, de dor e de emoção, e ela mexeu com meus sentimentos, o negócio que eu tava controlando ali, ela veio e me desabou. Aí eu comecei a chorar enquanto o médico fazia, e eu chorando, e eu chorava, e ele tá acabando, ô biópsia demorada, sem anestesia e demorada. Meu Deus. Aí fez a biópsia, terminou a biópsia. Aí eu sentei. Aí ele falou: respira, que a gente vai fazer a outra biópsia. E eu, mas não era duas biópsias. Ele agora a gente vai fazer aqui na parte da mama, né? Essa vai ter anestesia local e você não vai sentir muita dor, vai sentir só a anestesia. Eu, tudo bem. Aí ele fez o furinho aqui em cima da mama, fez a deu anestesia primeiro, fez a biópsia e tudo certo. Saí de lá com as duas biópsias feitas, mamografia e ultrassom. Aí eles remarcaram o retorno assim que tivesse pronto para poder ver os exames. Foi uns 5 dias, foi tudo muito rápido. Isso eu não tenho que reclamar. Depois que eu descobri e consegui a primeira consulta, tudo aconteceu muito rápido. 5 dias depois, eu fui levar os resultados dos exames e meu médico, né, ó, só para confirmar, realmente é um câncer. Não temos outra opção. O que eu tinha já te falado antes vai ser o que faremos. Vamos marcar a sua cirurgia, vamos fazer todo o procedimento mais seguro possível. Tudo que a gente puder fazer por você, a gente vai fazer. E me dispensou. Depois agendaram para me fazer os exames pré-operatórios. 2 dias depois, eu fui fazer os pré-operatórios, que foi o eletrocardiograma, exames de sangue, né? Todos os exames pré-operatórios. Fiz esses exames. A cirurgia também não demorou muito, se comparado, né, às esperas que eu sei que tem. Não deu um mês, eles marcaram a minha cirurgia. Eu tive foram 27 dias depois de pegar os resultados do pré-operatório. 27 dias depois, porque eu tava contando, gente. Cada dia eu contava. Eles marcaram a minha cirurgia para abril de 2023. Eu tinha descoberto tudo. Então, para vocês verem todo o processo. Tudo começou em outubro de 2022. Abril de 2023 eu tava fazendo a minha cirurgia. Então, minha cirurgia foi marcada para abril. E antes eu marquei uma consulta pré-operatória com o meu mastologista, que também era o médico que ia fazer a minha cirurgia. Eu não sabia exatamente o que era essa conversa pré-operatória, porque até onde eu saiba, era só os pré-operatórios e ia para cirurgia. Então, marcaram comigo essa consulta. Nessa consulta, eu percebi que Deus estava realmente cuidando de mim em cada detalhe. Ele falou para mim que a gente ia analisar como seria feito a reconstrução das minhas mamas. Que como eu ia ficar sem mama, sem, né, a mama aqui, a gente ia colocar o silicone. E isso é comum. A gente se coloca mesmo silicone para reconstrução. Mas primeiro faz a cirurgia, tira, depois que se recupera ali. A maioria dos relatos que eu vi é isso. Eu não cheguei a ver nenhum relato que no SUS fizeram uma reconstrução tudo junto. Então eu já fui preparada para isso, para ficar sem a mama por um tempo. Mas naquela consulta, ele disse, a gente está fazendo essa consulta para alinhar como será feita a sua reconstrução, o tamanho do silicone, como que vai ser feito todo o processo de reconstrução do bico, que é feito com uma tatuagem, né? Então a gente ia conversar para poder alinhar essas coisas. E aí eu falei pra ele, né, mas aí a gente vai fazer tudo na mesma cirurgia, não tem um período, né, pra poder conseguir a prótese. Aí ele falou assim, a gente vai conseguir atender as próximas mulheres que vai fazer cirurgia aqui, nesse anexo. E eu pensei, caramba, se eu tivesse sido atendida lá no CEPOM, eu não teria tido essa bênção, eu não seria atendida dessa forma. Eu teria que fazer a cirurgia primeiro, esperar todo o processo, esperar na fila para sair a reconstrução das mamas e depois, né, colocar o silicone para reconstruir. E lá eu ia conseguir fazer tudo na mesma cirurgia. Aí a gente fez essa consulta, fizemos todas a análise, e ele perguntava, foi engraçado que ele perguntou assim, vamos colocar, o seu corpo, né, comporta até 400 ml, e eu, Deus me livre, eu quero o menor possível, eu quero continuar minimamente parecida com o que eu era antes, né. Ele achou engraçado, ele falou, nossa, todas as mulheres gostam de colocar bem mais, mas vamos fazer o que você quiser. Aí ele ia já agendar
tatuagem, porque faz a tatuagem para reconstrução. Eu não quis, né? Eu falei, não, eu não quero fazer tatuagem, eu não quero fazer isso, eu quero mesmo só colocar o silicone para deixar assimétrico. Eu não vou fazer. Aí ele até achou que fosse algo psicológico, queria me encaminhar pro psicólogo, e eu falei que tava tudo bem, porque eu só não queria fazer, que pra mim não faria diferença. Eu sei que não tem um bico ali, né? Eu sei que é uma tatuagem, seria visual pro meu marido, mas a gente já tinha tido essas conversas, depois eu posso até falar sobre isso. Mas tava tudo bem, psicologicamente eu tava bem, minha autoestima tava ok, e eu não ia fazer a tatuagem pra fazer reconstrução. E aí ele pegou a medida certinha, mediu tudo direitinho, escolhemos a prótese, o tamanho, só o formato que eu não teria opção de escolher, era o formato que já vinha as próteses. Nessa consulta ele me falou que a gente tinha a opção de tirar as duas mamas. Ele foi tão sensível comigo. Sei que outros médicos também fariam isso, mas eu senti que tudo foi mão de Deus. Eu senti que foi cuidado o tempo todo. Ele falou pra mim, olha, pra gente não ter problemas, né, com a outra mama futuramente, você pode fazer um painel genético, que é um exame que o SUS não fornece, mas se você tiver condição de fazer isso no particular, a gente espera você fazer esse exame, espera o resultado, e depender do resultado, a gente já tira a outra mama, porque aí você não vai ter problemas, e aí a gente vai conseguir ter mais atenção ainda com a questão do câncer dos ovários, porque o exame do painel genético, ele vai identificar se for genético, e aí a gente pode ter um pouco mais de atenção com isso. Então, se você quiser, a gente pode resolver dessa forma. Nisso, a cirurgia já estava marcada. E eu falei com ele, claro, prefiro então, vamos fazer o exame. Não sabendo eu, gente, que esse exame levou 48 dias para sair. Eu não sabia que demorava tanto. Ele falou que demorava, mas ele disse que demorava uns 15 a 20 dias. A clínica disse que demoraria 30 dias. Saiu atrasado e demorou bem mais do que eu esperava, mas tudo bem. Eu saí de lá falando para ele que eu ia fazer o exame, ia preferir, né? E ele disse, não se preocupe que a cirurgia já está marcada. Se não sair antes da cirurgia, a gente remarca, a gente vai postergando. E eu fui lá, fiz o painel genético, demorou todo esse tempo. Quando saiu o resultado, não era genético. Então ele, com o resultado, assim que saiu o resultado, eu consegui a consulta com ele no mesmo dia. Esse anexo que eu fiz todo o meu tratamento é uma bênção. Foi, assim, colocado na minha vida pelas mãos de Deus. Eu poderia ter feito em outro lugar, que não teria tido toda essa atenção. Deus cuidou de mim em tudo. Fui atendida no mesmo dia e ele falou pra mim, por não ser genético, a gente não precisa mexer na outra mama. Mas se você decidir que quer, a gente pode tirar. Não tem problema nenhum. Porém, se você não quiser também, qualquer coisinha que der nessa outra mama, futuramente a gente faz a cirurgia de novo. Gente, eu não sei o que passou pela minha cabeça, que eu falei, pode deixar a outra mama, vá que eu precise amamentar. Mas meu marido era vasectomizado já, gente. Já tava no meu coração, que eu já tinha esquecido, né, que eu queria mais filhos, porém tava no meu coração aí, de certa forma, que eu queria engravidar novamente, né, que eu tinha me arrependido da vasectomia. Naquela hora eu tinha realmente me esquecido que ele era vasectomizado, que não poderíamos ter mais filhos, e eu falei isso. E ele disse, tudo bem, então vamos remarcar a sua cirurgia. Já tinha se passado, né, eu liguei pra eles, falei que o resultado não tinha saído ainda, eles cancelaram e ficou aguardando sair. Ele agendou para 10 dias depois. Em todas essas consultas que eu tive com ele, nós não decidimos se teria quimioterapia e rádio. Só saberíamos disso após a cirurgia, porque íamos fazer a biópsia da mama toda, né? A biópsia de tudo que estava ali, tirar os linfonodos debaixo do braço para poder fazer a biópsia também e ver qual seria a necessidade, qual seria o próximo passo, né? O próximo tratamento. Inicialmente seria mesmo a cirurgia. Fizemos a cirurgia, uma cirurgia longa, demorada. Foi terrível o pós-operatório. Um pós-operatório cabe um vídeo só para isso. Demorou mais do que o previsto. Eu nunca tinha feito cirurgia na vida, então pós-operatório, assim que eu saí da cirurgia, foi tudo uma coisa de meio de louco, assim. A minha experiência com a anestesia, todas as coisas foram estranhas, mas deu tudo certo. Fiquei muito bem. A cirurgia foi um sucesso, né? Tirou tudo realmente. Não teve mesmo como preservar. A gente sabe que o câncer, você não brinca, você não pode dar brechas para ele, então não teve forma de manter nada que já tinha sido dito que não manteria. Depois da cirurgia foi bem difícil, mas deu tudo certo. Porém, eu perdi o movimento do braço direito, né? Que foi o braço que tirou os linfonodos, né? O lado do corpo que foi tirado o câncer. Eu perdi o movimento do braço, então precisei fazer uma fisioterapia. Tive muita dificuldade para conseguir a fisioterapia. Então fiz poucos dias de fisioterapia. Depois, como eu já
tinha feito ali, continuei fazendo em casa, meu marido fazia pra mim, graças a Deus, consegui de volta os movimentos do meu braço, que foi muito difícil, eu levei quase 3 meses para conseguir me movimentar bem, né, como eu me movimentava antes, foi bem complicado, mas deu tudo certo. Com o resultado da biópsia da mama e dos linfonodos, que a gente saberia se precisaria de quimioterapia ou rádio. Graças a Deus, eu não precisei de nenhuma das duas, nem da quimio, nem da rádio. Por quê? Nenhum dos 4 linfonodos que foram retirados foi comprometido, então não tinha câncer ali. Ele tirou tudo, não deixou, até alguma parte da pele ele tirou por causa do bico, que ali na biópsia do que ele tirou, identificou que de fato eu tava com a doença de Paget no bico do peito. Então também retirou ali, tinha se identificado que o câncer mesmo estava ali, mas tirou tudo, não ficou nenhuma margem. Então fiz a minha consulta com o radiologista também para ver a necessidade da radioterapia. O radiologista também me deu alta, ele disse que estava tudo bem, que não tinha necessidade nenhuma, que não ficou margem nenhuma ali, que precisasse de uma radioterapia. E depois eu comecei a fazer o acompanhamento com o oncologista, né? Porque o meu primeiro acompanhamento foi com um mastologista, que é o médico especializado do câncer de mama. Agora eu precisava continuar o acompanhamento com um oncologista. Na oncologia, eles também me liberaram da quimio e da rádio, porém, eu teria que fazer o tratamento com tamoxifeno, um tratamento com medicamento, um comprimido por dia. Daí eu comecei a fazer esse tratamento com o tamoxifeno. Já tinha se passado quase 6 meses da cirurgia, que aí primeiro fiz a recuperação, depois fui fazendo as consultas até chegar no oncologista. Comecei o tratamento com o tamoxifeno, que foi a pior experiência. Ele definitivamente me trouxe muitas consequências. Eu tive todos os efeitos colaterais do remédio. Todos. Não ficou um para trás. E aí começou a minha luta com o tratamento pós-operatório. Então, esse foi a minha história de tratamento com câncer. Graças a Deus, eu não posso dizer que sequer passei perto do que as mulheres que descobrem tarde o câncer, do que as mulheres que fazem quimio e radioterapia. O que eu passei foi realmente mais brando. Graças a Deus, consegui descobrir precocemente e isso fez com que eu tivesse um tratamento menos invasivo. Mesmo eu tendo tido todos os efeitos colaterais da hormonioterapia, ainda assim não se compara aos efeitos colaterais de uma quimioterapia nem da rádio. Eu tive o câncer de mama, foi inicial, foi difícil ter esse diagnóstico. Um paciente oncológico, independente do estágio da doença, ele passa por situações muito complicadas psicologicamente falando, porque sempre tem aquele monstro, né, que fica te rodeando. Mas eu posso dizer que eu tô tranquila, eu tô fazendo tratamento. Na verdade, eu precisei parar de tomar o tamoxifeno, reduzi primeiro, depois parei um pouco e ainda vou voltar um novo acompanhamento. Depois eu vou falar sobre isso também. Mas a minha história, né, até aqui com o tratamento é esse. Eu não tive alta no contexto geral da oncologia ainda, porque eu preciso fazer o tratamento, fazer o acompanhamento com o medicamento. Câncer não tem mais. Graças a Deus eu tô livre, eu tô bem. Posso dizer que eu tô bem, porque eu de fato estou, eu não tô doente. Eu tô fazendo um preventivo agora. Não tive alta porque tenho que fazer acompanhamento, mas eu posso viver minha vida tranquilamente, eu posso parar o tratamento para engravidar se eu quiser, eu posso fazer o que quiser porque eu de fato não estou mais doente, né? Estou só fazendo um preventivo e Deus é bom. Eu depois vou fazer mais registros, vou contar como que foi de fato minha história com o tamoxifeno, quais foram os efeitos colaterais, o que eu vivi nesse período para manter isso registrado. Eu acho que a iluminação tá bem ruim, porque o sol já foi embora. Mas eu não vou gravar isso de novo. Eu vou deixar do jeito que tá. Espero que dê pra ver e que ainda assim eu consiga manter esse registro, porque eu acho muito importante. Inclusive, eu consegui recuperar o primeiro vídeo que eu falei sobre isso, que eu dei alertas sobre a descoberta do câncer. Eu vou colocar ele aqui do jeito que tá, porque a imagem tá horrível. Com certeza tá pior do que o que tá aqui agora. Mas ainda assim, eu acho importante aquele vídeo, são alertas sobre a descoberta do câncer de mama, como foi eu descobri, apesar de já ter contado isso aqui, mas lá é um vídeo diferente, é um alerta mesmo que eu tô dando. Então eu vou colocar ele aqui também. Eu provavelmente farei novos registros, será a continuidade, e que eu estarei muito feliz de poder fazer esse registro. Ao menos eu estou aqui, eu posso fazer esse registro e eu estou bem.
Então eu fico grata a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer esses vídeos, de viver com as minhas filhas, de ter a oportunidade de ver de novo o sol nascer e de ser feliz e conseguir viver com isso e bem. Eu tô muito bem. Graças a Deus, eu, apesar de ter ficado algumas sequelas, apesar de sentir algumas coisas diferentes, eu tô bem e tô saudável, e tô forte e consigo fazer aquilo que eu deixei de fazer por 3 meses e foi a pior experiência que eu tive. É não poder viver a minha vida. E hoje eu posso, e posso muito bem. Ai, Deus é muito bom. Se você estiver vendo esse vídeo aí, por acaso, foi diagnosticado ou tá passando por esse processo, seja forte. Há esperança. E a esperança está em você, porque você está vivo. Porque você ainda respira. Porque ainda existe amor em você. Existe força, existe fé. Você respira ainda. Então há esperança de vida. Esperança de que você possa abraçar as pessoas que você ama, de ter uma boa conversa, de passear, de tomar um café. Então acredite que é possível, porque é. E por mais duro que seja, por mais difícil que seja esse processo, receber o diagnóstico, ter que fazer o tratamento, passa. É difícil.